Galera, então eu vou fazer esse vídeo aqui para você que está começando a escrever seu TCC, tá? Na verdade, esse vídeo eu também estou fazendo para os meus alunos que fazem TCC 1, que eles têm que fazer um banner e esse banner ele ajuda muito você a ter noção do que você precisa antes de começar a escrever seu TCC. Você tem que saber qual que é o problema do seu TCC, qual a sua justificativa, e eu vou dar uma explicadinha um pouco disso daí, aproveitando para explicar a questão de como que faz o banner, tá? Então, se você é meu aluno, você segue esses passos aí do banner. Se você está assistindo esse vídeo no canal para aprender a fazer seu TCC, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para te ajudar. Se inscreva aí no canal, me ajude a ter mais inscritos. E lembrando que sempre ficam as partes do vídeo aí na descrição para você ir pulando aí. Às vezes você está com dúvida como escrever a introdução, como escrever a justificativa, como que eu coloco o problema, qual é a hipótese. Você vai lá que vai estar na descrição do vídeo aí, cada pedacinho para você pular direto, tá bom? Então é isso daí, bora lá começar aí que eu vou ajudar meus alunos. Algumas partes quem está assistindo pelo YouTube não vai ter como aí aproveitar, mas a maioria vocês vão aproveitar, pode ter certeza, falou? Então beleza, fica com a abertura aí do vídeo e a gente vai falar aí sobre como você começa a fazer seu TCC. Galera, então bora lá, ó. Para começar aqui, já tô filmando aqui na tela. Essa pasta aqui, na verdade a pasta que está compartilhada com vocês é a pasta que está aqui no meu Drive, ó. TCC 2 de 2022, TCC 1. Aí tá aqui, nessa pasta, galera, é o seguinte, ó. Vai ter aqui pôster modelo 2022, é o que você vai usar de modelo para fazer o seu pôster, o seu banner, tá? Não vai abrir ele direto, não é para abrir ele direto, isso aqui é só o modelo que você vai usar. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, em fazer uma cópia. Tá vendo? Tem aqui fazer uma cópia. Vai fazer uma cópia, ele vai aparecer aqui, ó, cópia de pôster modelo 2022. Vai colocar aqui, clica de novo com outro botão nessa cópia, coloca renomear. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar o meu assim, ó, pôster modelo 2022, Alberto. Tá vendo que já tem uns aí? São alguns alunos que já entregaram esse pôster aí, tá? Então faça isso, não é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa tranquila de fazer. Agora, nessa parte, pelo menos os meus alunos, eles já têm noção sobre o que eles vão falar do TCC, já falaram, já tentaram escrever um pouquinho a introdução, mas se você ainda não tem noção, pelo menos o tema do seu TCC você tem que saber, né? Surgir do nada um tema assim é muito difícil, mas vamos lá. Abrir o pôster modelo, ele vai abrir na própria apresentação do Google Apresentações aí, ó. Então aqui já está no tamanho que vocês vão imprimir o banner. Vocês vão imprimir o banner no tamanho que está, né? Tanto que quando eu coloco aqui, ó, 100%, é o tamanho que fica, ó. O tamanho que fica o banner, tá? Então não mudem esse tamanho. Outra coisa que também não é para mudar, tá vendo quando você clica aqui título do trabalho, ó, já tá Times 72, também não muda. Então aqui você vai colocar o título do seu trabalho todo em maiúsculo, igual tá escrito desse jeito aqui. Aperta o Caps Lock aí no seu computador e coloca, sei lá, vou inventar um título aqui, tá? Análise micro de feridas, sei lá, bem sugestivo o título, né? Análise microbiológica de feridas causadas por limão. Tá vendo que ficou um pouquinho em cima aqui, ó? Nesse caso, dá uma diminuidinha aqui. Isso vocês podem mexer um pouquinho, tá, gente? Bota pra cima, pra ficar uma coisa agradável. Vocês vão imprimir um banner. Isso para os meus alunos. Se você não é meu aluno, é do canal, você tem que pensar num título que chame a atenção do leitor. Também não pode ser um título bem gigantesco, uma coisa muito grande, não, tá? Vai colocar aí seu nome, o orientador convidado. Normalmente, com os meus alunos aí do Uniceplac, né? Eu peço para eles escolherem um orientador e aí eu vou organizar essa banca, organizar esses orientadores com seus respectivos alunos aí de acordo com a quantidade, porque às vezes tem orientador que fica com muito, tem uns que ficam com pouco e um assunto é comum, então eu consigo colocar os dois aí, colocar eles tranquilo, tá? E-mail você vai colocar o seu e-mail. E aí agora vamos começar aqui, ó. Quando fala de painéis, você vai colocar palavras-chave.
Gente, quando estamos falando de cursos de saúde, normalmente você pode usar aqui os descritores de saúde desse site Dex aqui, ó, tá? Então você vai escolher de 3 a 5 palavras, colocar elas separadas por vírgula. Aqui no Google, você clica em cima, já aparece aqui, ó, já deixei no bannerzinho o Dex aqui, clica com o botão nele e já vai aparecer descritores em ciências da saúde. Por quê? Porque esses descritores, eles são já comumente utilizados, são descritores comuns já que ficam numa base de dados aí que são sempre buscados por pessoas que estão procurando. Então, vamos supor, estou me baseando no meu modelo aqui, né? Falei de análise microbiológica, vou colocar aqui, ó, deixa eu desativar aqui o biológica. Vamos lá, microbiológica, coloco no buscar ali, deu uma travadinha aí na coisa, mas continua. Então, ó, contaminação por medicamento, sítio de ligação bacteriana, técnicas microbiológicas. Aí tem até que é o termo alternativo, análise microbiológica. Posso usar esse termo. Professor, eu vou usar 2 palavras para escrever o descritor? Sim, 2 palavras para escrever o descritor. O mesmo descritor. Tá vendo? Não dá Ctrl V igual eu fiz aí. Então, análise microbiológica. Aqui também, gente, ó, já tá com a cor da fonte certinha, time 54, deixa bonitinho, separado por vírgula. Coloca outro lá. Vou aqui, ó, de novo, vou lá em cima. Vou aqui e escrevo feridas. Vamos ver o que aparece. Cicatrização de feridas, feridas, ferimento. Então eu posso colocar aqui, ó, feridas mesmo, já tá lá no Desks. Feridas. E aí você vai colocar de 3 a 5 palavras-chave que dizem a respeito do seu trabalho, tá? Primeiro ponto aqui, introdução. Gente, quando você vai falar, né, no seu TCC, um tema, na introdução, você tem que tratar aquela introdução. A introdução é a primeira leitura que a pessoa vai ter do seu TCC, entendeu? Claro, tirando a questão do resumo, mas a introdução é quando você vai explicar para a pessoa sobre o que fala o seu trabalho, de uma maneira simples. Normalmente, igual eu falo para os meus alunos sempre, na introdução, você vai escrever de uma maneira que a pessoa entenda aquilo que está sendo falado. Todo mundo consegue ler uma introdução, entendeu? Quando a gente passa para a revisão bibliográfica, normalmente vai ficar uma coisa um pouco mais difícil, com um linguajar mais específico, mas na introdução você está ali vendendo o seu peixe, é ali que você vai explicar, contextualizar o assunto que você está falando. Eu vou pegar aqui um exemplo de alunos do semestre passado. Vou lá no meu Drive aqui. Deixa eu pegar aqui de alunos do semestre passado. Apresentação de banners. Deixa eu ver um banner aqui. Deixa eu pegar um que seja de boa. Vamos aqui, Marcela, da Marcela. Coisa depois. Então, olha lá. Aqui é um banner que foi apresentado no bimestre passado, tá? No semestre passado, na verdade, da Marcela. Foi uma aluna que eu tive de TCC1. Então ela falou, papel dos sanitizantes no controle microbiano de pseudomonas, na verdade, com formação de biofilme. Esse tema, ela até já mudou um pouco. Quando ela apresentou, ela teve essa ideia. Claro, quando ela vai conversar com a orientadora dela era a Lísia, e foi a Lísia mesmo. Elas mudaram o tema. Por quê? Porque às vezes ele pega um outro meio de cultura, às vezes quando vai falar com o orientador dá alguma ideia diferente. Tá, mas olha lá, vamos olhar a introdução mesmo. Então, ó, repara como é uma coisa simples. E outra, aqui na introdução, nem pode ser muito grande, porque a gente não tem um tamanho muito grande de pôster. Tá? O pôster ele limita, você não vai escrever horrores, não. Você vai escrever o básico do seu trabalho. Então, olha lá, ela vai falar sobre o quê? Papel de sanitizantes no controle microbiano das pseudomonas. Aí ela escreveu sobre as pseudomonas. Aí, ó, são bactérias. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Né? Vamos ver se vai. Pronto, aqui fica até mais legal, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ler inteirinho aí. Deixa eu passar aqui para cima, minha cara. Então olha aí, ó. Os pseudomonas são bactérias provenientes de alimentos de origem animal, apresentam capacidade de formação de biofilme, possuem resistência, quantidade relevante de produtos químicos utilizados na sanitização. Explicou de maneira simples, gente. Por quê? Porque a introdução você está tentando vender seu peixe, você está tentando explicar para a pessoa sobre o que trata o seu trabalho de uma maneira simples. Pensa que você vai explicar aquilo para uma pessoa leiga no assunto. Sei lá, se algum familiar seu
não tem uma formação aí em farmácia ou em área da saúde, você vai explicar isso para ele, sobre o que é seu trabalho. Ah, sobre as pseudomonas e tal. Ele vai, claro que ele vai perguntar, o que é pseudomona, gente? Como é que você vai explicar isso? Então, dessa maneira. Aí aqui ela coloca também, ó, problemas, né? Graves problemas podem se originar devido à formação de biofilmes microbianos em superfícies, equipamentos e utensílios usados no processamento de alimento na indústria, podendo ser fonte de contaminação para o alimento, elevando. Então, aqui ela já fala, então, que na indústria a contaminação é um problema. Para que medidas preventivas e corretivas sejam tomadas, é necessário conhecer a característica do micro-organismo que podem ser encontrados nos alimentos. Então, ela já fala aí que tem que conhecer. Então, ela falou, pseudomonas são as bactérias aí, né, que produzem biofilme e tudo mais. Na indústria é um problema você ter contaminação por bactéria. A formação de biofilme pode fazer com que a bactéria crie mecanismos de defesa a alguns sanitizantes. Aí, o que ela fala aí? Para que medidas preventivas sejam tomadas, você deve conhecer muito bem, né, o comportamento dessas bactérias, e sempre a última frase da sua introdução vai ser qual que é o objetivo do seu trabalho. Aí ela colocou aqui, ó, o objetivo é realizar uma revisão da literatura referente à correta manipulação e utilização dos produtos sanitizantes no processo de higienização e equipamentos, superfície na indústria alimentícia, bem como apresentar quais desses sanitizantes as pseudomonas são sensíveis. Beleza, fechou, né? Colocou o que é o objetivo do trabalho dela. Então, repara que quando a gente fala aí, né, de uma introdução, é uma coisa simples, principalmente para você que está fazendo TCC 1, né? Você que está fazendo, deixa eu colocar minha cara aqui, você que está fazendo TCC 1, não é uma coisa que vai ficar assim, você tem que já ter uma introdução perfeita e tal, mas você tem que pelo menos explicar aí o que o seu trabalho está falando. Tudo bem? Vamos voltar lá para o nosso modelinho. Deixa eu botar minha cara aqui. Eu tô que mudo minha cara de lugar hoje, né? Problematização e justificativa. Então você escreveu aí a introdução, aí você vem para problematização e justificativa. Gente, problematização é qual é o problema que o seu TCC vai explicar. Por que você quer fazer aquele assunto no seu TCC, né? Problematização é qual a pergunta que você gostaria de responder. Vamos supor que, vou dar dois exemplos, tá? Vou dar exemplo aqui no meu, aqui, que eu inventei. Análise microbiológica de feridas causadas por limão. Problema, vou inventar um problema. Muitas vezes, queimaduras feitas por limão, as pessoas não tomam um cuidado de queimadura feita por fogo e tudo mais, porque, não, é limão, só queimou de leve e tudo mais. E isso pode levar a um desenvolvimento de microbactérias. Então, tipo assim, qual que é o problema? Os cuidados das feridas feitas por queimadura com limão devem ser, são necessários, assim, são necessários tanto quanto cuidados de uma queimadura real, entendeu? Claro, você pode formular isso de uma maneira mais certa, essa pergunta, mas o seu problema vai ser esse. Tipo assim, pessoas que se queimam com limão através de raio solar, contato com limão e raio solar, devem tomar os mesmos cuidados com as queimaduras que ocorrem através de água ou fogo ou desse tipo? Há o mesmo risco de contaminação microbiológica? Entendeu? Esse vai ser o seu problema aí que você tem que colocar. Sempre você vai tentar responder. Vamos ver, por exemplo, vou pegar o da Marcela aqui. O que ela colocou de problema? Problema, quais tipos são mais eficientes na eliminação de micro-organismos das pseudomonas e como esses devem ser usados para uma melhor eficiência. Então, dela é esse, né? Ela queria saber quais sanitizantes são os melhores para ser usados contra as pseudomonas lá. Isso é o problema do trabalho dela. É isso que ela vai testar no TCC dela. Então, no seu, você vai sempre tentar colocar aí alguma coisa. Toda hora meu rosto trava, mas eu acredito que o áudio fique continuando, né? Você sempre vai tentar colocar um assunto. Agora travou bastante. Espera. Isso. Sempre vai tentar colocar um assunto, um problema que você consiga responder no seu TCC, tá? Não é para colocar assim, problema. O solo da Lua é arenoso, sei lá, quando molha o solo da Lua ele vira barro. Você não vai conseguir responder isso nunca, entendeu? A não ser que seja, sei lá, por TCC de revisão, alguma coisa do tipo, mas aí não entraria, entendeu? Então o problema é isso daí que você vai fazer. Perdão ficar travando a minha cara, esse computador ele tá ficando bem ruim, eu vou formatar ele, mas enquanto eu não formato vai ficar travando um pouquinho mesmo, espero não incomodar vocês. Próximo ponto que você vai falar,
justificativa, né? Aqui, no pôster antigo, eu colocava separado, nesse eu já coloquei junto, porque eu quero colocar metodologia. Justificativa é por que você vai fazer, por que você tem que responder essa pergunta. Vamos de novo usar o exemplo aqui do TCC que a Marcela fez, né? Justificativa. O controle dentro da indústria está ligado diretamente à saúde do consumidor, além de estar associado a características finais do produto, sendo indispensável durante o processo industrial. Então, qual que é a justificativa dela? Que caso não haja, né, a eliminação desses micro-organismos, esses micro-organismos eles podem levar à contaminação do produto e levar à contaminação do cliente lá que vai ingerir, que vai consumir aquele produto. Então essa é a justificativa. Vamos pensar na justificativa do meu aqui, do limão, né? A pergunta que a gente tinha feito era se o cuidado com uma queimadura feita por limão, uma ferida causada por limão, né? Uma queimadura causada por limão, deve ser o mesmo que uma ferida, uma queimadura normal? Olha a cara que travou meu rosto aí. Então essa seria a pergunta. Justificativa. Muitas vezes as pessoas que se queimam através do limão não tomam os devidos cuidados, podendo levar a uma contaminação, podendo levar a uma como é que fala quando é a uma infecção, né? Então a justificativa, muitas vezes a queimadura por limão é minimizada pelas pessoas, podendo levar essa ferida a evoluir para uma infecção. Então essa é uma justificativa do meu trabalho, né? Metodologia. Aí eu já vou colocar na metodologia é como que eu vou fazer meu trabalho. Tá até muito grande aqui, né? Porque aqui, ó, deixa eu só olhar o tamanho aqui. 54, 60. Deixa eu ver se tá 60, 67. Vou diminuir. Metodologia, gente, é como você vai fazer o seu trabalho. Eu vou pegar, sei lá. Cara, mas tá travando toda hora minha cara. Não vou ligar pra isso, tá? Deixa quieto, vai ficar assim mesmo. Você vai pegar e vai falar o quê? Você vai, na metodologia, será feita uma análise microbiológica através de SWAB de feridas com limão. Ou, sei lá, será feita uma análise microbiológica, vamos supor o da Marcela aqui, né? Qual que vai ser a metodologia do dela? Se ela ia fazer o papel de sanitizante. Será feita uma análise microbiológica utilizando os principais sanitizantes, sendo utilizada uma cepa de pseudomonas. Essa cepa vai ser plaqueada em meio de cultura XYZ, né? Ou então, se você não sabe o meio de cultura ainda, que você vai perguntar para o seu orientador, vai ser feita uma análise microbiológica em meio de cultura por placa, utilizando sanitizantes para ver o halo de inibição desses sanitizantes frente a bactérias pseudomonas, entendeu? Então é como a metodologia, é como que você vai fazer o seu trabalho. Vamos supor que você vai fazer uma revisão da bibliografia. Será utilizado, será pesquisado nos principais sites de saúde, Lilacs, Birene, PubMed, com os descritores, as palavras-chave X, Y, Z, quais são os efeitos da utilização de corticoides para o tratamento de vitiligo. Entendeu? Então você vai descrever como que você vai fazer o seu trabalho, como que ele vai ser feito. A metodologia é de que maneira que você vai fazer isso, tá? Não é a questão de será escrito no Word, será escrito feito no Excel, não. Você pode até, dependendo da situação, falar que você vai colocar no Excel ali, mas quando você fala aí da metodologia, é isso, né? Como que você irá realizar seu trabalho? Eu até coloquei um exemplozinho para você. Será feita uma análise quantitativa utilizando VEVIS, ou será realizada uma revisão nos sites científicos? É como que você vai fazer a sua metodologia aí, tá? Então você já tem a introdução, uma coisa simples que você vai explicar mais ou menos o seu trabalho, vai situar o leitor ali. Se você está falando de análise microbiológica, você tem que explicar qual é aquela bactéria que você está querendo tratar. Sei lá, vamos supor, igual eu dei um exemplo aí, né, para a Kelly, que é minha aluna. Ela ia fazer análise microbiológica do queijo. Então, tem que falar da bactéria, tem que falar do consumo de laticínios, por exemplo, das pessoas. As pessoas têm o hábito de consumir laticínios, e os laticínios, muitas vezes, eles têm que ter um cuidado maior, né,
na questão de tratamento microbiológico, justamente por contaminação, como é um meio biológico, ele vai ficar muito ali suscetível a contaminações microbiológicas. Então vai falar sobre o leite, vai falar sobre o micro-organismo, vai falar qual é o problema da contaminação do leite, quais são as principais bactérias e o objetivo do trabalho. É isso, tudo bem? Próximo ponto, hipótese. Gente, na hipótese é o que você acha que vai encontrar quando você fizer o seu trabalho, tá? O que eu acho que eu vou encontrar? Vamos supor, quando eu faço a hipótese, vou pegar o exemplo meu do limão aí que eu dei de novo, né? Não sei nem se esse foi um bom exemplo, porque não é uma área que eu domino, mas tudo bem. Hipótese. Será observado que existe sim, o risco de contaminação microbiológica, bacteriológica, o risco de contaminação por bactérias de feridas feitas por limão, mesmo essas feridas não aparentando uma queimadura tão grande quanto queimaduras comuns, feitas com água ou fogo, ou sei lá, entendeu? Então a hipótese é o que você acha que você vai encontrar. Vou pegar o da Marcela aqui de novo para usar como exemplo. Olha a hipótese dela. Hipótese. As pseudomonas, sob condições favoráveis, podem iniciar o processo de adesão e formação de biofilme. Caso esses biofilmes não sejam removidos adequadamente por procedimentos de higienização, partes podem desprender e contaminar outras superfícies dos produtos alimentícios. Então a hipótese que ela tem é o quê? Que se houver a formação desse biofilme pelas pseudomonas, então aí os sanitizantes eles já perdem um pouco o seu efeito, né? Então a hipótese é o quê? A formação, querendo ou não, ela quis dizer isso, mas ela disse de uma maneira mais difícil da parte escrita, mas a formação de biofilme pelas pseudomonas faz com que esses sanitizantes percam o efeito sobre ela? Isso seria até uma pergunta, né? Mas a hipótese seria assim, após a formação do biofilme, há uma resistência maior pelas pseudomonas que pode levar à contaminação de outras partes aí do maquinário industrial. Então, a hipótese é o que você quer encontrar no seu trabalho. O que você acha que você vai encontrar no seu trabalho. Igual o meu, né? O que eu estou colocando de exemplo aqui da análise microbiológica de ferida causada por limão, o que eu espero que eu vou encontrar? Que sim, através de análises microbiológicas, mesmo havendo, né, a questão da queimadura por limão ser uma queimadura mais amena, eu também nem imagino como é que eu faria esse estudo. Mas mesmo havendo essa aparência mais amena, há o risco de contaminação bacteriológica desse ferimento, da mesma maneira que um ferimento comum, né? O limão não aliviaria nada. Essa seria a minha hipótese, seria o que eu acho que eu vou encontrar no meu trabalho, tá bom? Cronograma. Cronograma aqui eu sempre separo mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Por quê? Para não amarrar o seu trabalho com relação a você escrever, sei lá, vou olhar aqui no calendário, vou escrever fevereiro. Fevereiro, março, abril, junho, julho, tá? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Aí vamos lá que o começo da aula ou o começo do seu semestre que você está fazendo, não começa em fevereiro, começa em março. Teve o carnaval, emendou fevereiro, aí seu cronograma já fica de fora. Agora, quando você coloca mês 1, mês 2, mês 3, é a partir do momento que você vai começar o seu trabalho, tá? Mês 1 começou o trabalho, mês 2, mês 3. Então, vamos lá, ó, pesquisa bibliográfica. Você vai fazer no mês 1, vou fazer no mês 2, vou fazer no mês 3 também a pesquisa bibliográfica, marco o xizinho lá, vou fazer no mês 4. No mês 5 eu já não vou estar fazendo. A prática, eu vou começar no mês 2 e no mês 3, que eu acredito. Análise dos dados no mês 3, no mês 4, até no mês 2, né? Você já pode começar a prática e fazer aí. Gente, se você quiser fazer outra coisa, vamos supor que você está fazendo uma revisão da bibliográfica. Revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica, aí coloca aqui, ó, leitura dos artigos, tá? Compilação das informações. Travou, mas vai aparecer ali rapidão. Compilação das informações. Você pode mudar isso como você quiser. Tudo bem? Não tem problema não. Vai, meu filho. Espera ele destravar aí. Aí, ó. Compilação das informações. Só toma cuidado para não deixar muito grande. Às vezes faz assim, ó. Das inf. Ponto. Vamos ver se passa aí, ó.
Ou então coloca assim, ó, comp das informações. Oxi. Compilação das informações, escrita do TCC. Vou começar a escrever meu TCC desde o mês 3, 4 e 5. E vou elaborar o artigo no mês 4 e no mês 5. Assim que você vai marcar esse quadrinho é para você ter ideia mais ou menos de quando que você vai fazer isso, tá? Compra dos reagentes, daí você que tem que pensar... A questão de compra dos reagentes vai depender muito do seu orientador, então não precisa colocar isso, mas execução da prática, tudo isso é só... Você vai montar esse quadrinho para você ter noção mais ou menos do que você vai seguir ali no seu cronograma, tá? Não ache que o cronograma é desnecessário, porque você vai apresentar isso para o seu orientador, e orientadores gostam de saber o que você já programou, tá? Se você seguir, às vezes, seu cronograma, você não fica com aquele cronograma que é tudo aqui, ó, tudo no mês 4 e mês 5. Tem a galera que deixa o cronograma só mês 4, mês 5, mês 4, mês 5, porque não fez, né, o que estava falando lá. E nas referências, você vai seguir o que está escrito na BNT. Se você entrar aqui, ó, clicar aqui, no link já vai lá, eu coloquei aí, ó, que já vai para uma norma da BNT. Essa norma brasileira aí. Eu até falo aqui, ó, a partir do tópico 7, minha cara tá na frente, a partir do tópico 7, ele dá exemplo de citar tudo quanto é tipo de trabalho. Aí você vai lá, ó, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, tópico 7, modelo de referência, página 5. Vamos na página 5, 1, 2, 3, 5. Aqui, ó, modelo de referência. Monografia no todos, elementos essenciais. Então tem tudo, ó. Elementos essenciais para livro, folheto, são autor, título, subtítulo, edição, local, editora. Aí ele dá exemplo. Então, ó, autor em letra maiúscula, vamos dar um zoom aqui. Em letra maiúscula. Depois, o nome dele em letra minúscula. O título em negrito. A edição, quarta edição, local, Petrópolis, editora, vozes, data de publicação 2010. Quando necessário, acrescente elementos complementares para melhor. Então aqui ele ainda colocou, ó, 2010, 165 páginas, 18 centímetros, papapá. Quando não precisar, mas é quando necessário. Às vezes você não precisa colocar, tá? Agora olha lá, outros elementos. Elementos essenciais para o trabalho. Vamos ver outro aqui. Para o trabalho acadêmico. Aqui já é quando você está citando TCC dos outros. Aí autor, título, subtítulo se houver, ano do depósito, tipo de trabalho e curso. Aí ele dá outro exemplo aí, ó. Autor, título, avaliação, papapá, em negrito. Aí vamos lá, continua. Ano do depósito, 2009, tipo do trabalho, tese, aí essa daqui no caso é uma tese de doutorado, curso, entre parênteses, doutorado em cardiologia, vinculação acadêmica, local e data de apresentação, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. Pronto, quando necessário. Então aqui tem todos, ó, todos. Sempre ele vai dando exemplozinho aí, ó, exemplos, elementos essenciais, elementos complementares, monografia em meio eletrônico, livro, folheto, trabalho acadêmico, né? Para documentos aí, deve obedecer padrões indicados em documentos monográficos. Lembrando que eu já fiz também um vídeo, tem aí no YouTube. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, procura aí como que você pode usar o Mendeley para te ajudar a citar. Mas o principal é vocês olharem isso daí, ó. Você sempre vai colocar um nome, mais ou menos. Aqui o título fica sempre em negrito, né? Olha lá, sempre em negrito. Vamos ver se tem aqui artigos. A gente gosta muito de artigos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Para documentos disponíveis online, aqui é site, né? Parte de uma monografia, se você for citar. Parte de monografia em meio eletrônico. Correspondência. Imagina, você vai citar correspondência. Correspondência em nível eletrônico. Publicação periódica aí, ó. Então, ó, coleção de publicação. Os elementos, título, subtítulo, local de publicação, editora, quando é uma coleção. Vamos ver se tem aqui. Coleção de publicação em meio eletrônico. Parte da coleção, fascículo, suplemento. Aí, ó, artigo. Boa, aqui artigo. Então, o artigo como é que fica? Autor, título do artigo ou da matéria, título do periódico, subtítulo, se houver, do local de publicação, numeração. Então, às vezes, se você não quiser ler isso daqui, ó, lê essa parte aqui, vai olhando os momentos essenciais.
repara que para título de artigo, olha como é que já muda, que você já pode colocar o título do artigo aqui, ele não fica em negrito. Agora o nome da revista, Veterinária e Zootecnia, fica em negrito. Aí o nome lá, São Paulo, volume 18, né? Mesma coisa aqui, ó, Emprego dos Sonhos, a revista chama Domingo. Outro exemplo aqui que ele dá, mas também aí, ó, sempre o nome em negrito. Deixa eu ver se ele dá algum outro que tem um monte de gente. Não dá, né? Dá inúmeros exemplos, tá? Então, se você não quiser usar o Mendeley lá que tem aí ensinando, você pode usar, querendo ou não, isso daí. No da Marcela, olha lá, ela colocou aqui 1, 2, 3, 4. Não, na verdade são 1, 2, 3, né? 3 referências aí que ela utilizou para fazer esse trabalho dela. Quando a gente vai olhar ali, ó, deixa eu só destravar o computador, que a gente vai olhar lá, aqui no final, ó, 1, 2, 3. Aqui nesse caso aqui, deixa eu até chegar a minha cara pro lado. Quando ela coloca aqui esses 3, você pode colocar numa letra menor para ele caber, tudo bem? Para ele caber aqui nas suas referências, por quê? Porque às vezes a referência ela fica com um espacinho muito pequeno. Então, olha lá, ó, tá vendo que normalmente tá a letra 40, letra 39, agora aqui, ó, diminuiu 36. Então você pode, querendo ou não, diminuir aí o tamanho da sua letra para ela caber e ficar bonitinha lá, tá? Agora um ponto aqui também importante é o seguinte. Espera destravar rapidinho. Aí. Um ponto importante é o seguinte. Não deixa o trabalho assim, ó. Deixa eu até tirar o zoom aqui mais. Não vou no da Marcela não. Vou no meu aqui. Vou colocar -1. Um negócio escrito aqui. Às vezes vocês mudam e fica assim, ó. Escreve deste tamanho aqui. Sei lá, 80 aqui. Aí aqui, desse tamanho, pequenininho, aí fica aquela coisa horrorosa, aquele painel horroroso, tá? Não faça isso, deixa o painel de um jeito bem bonitinho, tudo bem? Eu acho que com essa explicação que eu dei, vocês conseguem escrever o painelzinho de vocês tranquilamente. Não se desesperem. Uma dica, gente, escrevam, tá? Escrevam. O segredo é você começar. Comece a escrever que vai dar certo lá. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se você não é assinante do canal aí, se inscreva. Me ajude a ter mais inscritos no canal assinante. Olha eu achando que é assinatura. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos aí. Curtam os vídeos que eu vou colocar aqui em cima aí. Se você nunca viu, tem aí de citação ajudando aí. Se você gostou, se te ajudou a ter uma ideia para o seu TCC, deixa o like no videozinho. Um abraço e fui, valeu!